nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Jesus, Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível a mim. O impossível a mim Ele pode realizar. A todos nós o impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível a nós. O impossível a nós Ele pode realizar. Cantemos o nome de Jesus. Não é uma mágica, é presença. Quando nós cantamos o nome de Jesus, nós cantamos a presença de Jesus, que vem e realiza em nós aquilo que necessitamos: a conversão, a experiência com Ele, os milagres. Cantemos o nome de Jesus. Jesus, 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 Ele está aqui. Jesus, Ele tudo pode. Jesus, 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 Jesus. O impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. O impossível, sim, o impossível a mim. O impossível a mim Ele já realizou. A todos nós o impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. O impossível, sim, o impossível a nós. O impossível a nós Ele já realizou.
já realizou o impossível. Ele já realizou. Aplaudamos o Senhor. Isso aí. Vamos assentando. Pega a sua Bíblia em João capítulo 14. Fica um fundo musical só, por enquanto, com essa música. Enquanto nós cantávamos, apareceu aqui a doutora, se não me engano, né? Que está lá em cima. O médico, ele lida o tempo todo com a razão, com a ciência. E a gente vai tendo essas experiências, como nós tivemos esse dia, né? De ontem para hoje, com a irmã Luísa. E a gente vai vendo os milagres do Senhor acontecendo na nossa vida. Isso vai alimentando a fé. Isso vai tocando também a nossa razão. Isso vai provando que a ciência, ela também é nossa companheira. Na medida que pela ciência nós vamos comprovando os milagres que o Senhor vem fazendo a nós, não é? E nós não estamos vivendo nada daquilo que Jesus não tenha prometido. Jesus, ele prometeu que ele ia fazer milagres no nosso meio. Jesus, ele prometeu aos discípulos: ó, vá, se você tocar alguém, rezar por alguém, essa pessoa será curada, essa pessoa será restaurada. Daqui a pouquinho eu vou dar até a dica. Como é que nós conseguimos o milagre? O próprio Jesus, ele nos ensinou aqui. Então nós vamos experimentando aquilo que Jesus, ele nos envia. Eu acho interessante que nós sacerdotes, nós recebemos essa missão também de rezar pelas pessoas, para que elas sejam curadas. E isso muitas vezes não é exercido dentro das nossas comunidades. Hoje aqui, dia de São Pedro e São Paulo, não é? Eu quero pedir essa graça a todos os sacerdotes do nosso Brasil, então do mundo inteiro, que nós acreditemos no ministério que o Senhor, ele nos deu, o ministério que ele nos concedeu. Ide pelo mundo, pregai o evangelho, ide pelo mundo, rezai pelos doentes, ide pelo mundo, curai os enfermos, ide pelo mundo, expulsai o demônio, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será batizado, e se for batizado, será salvo. É o que o Senhor Jesus, então ele nos envia para essa missão. E aí entra esses momentos que fortalecem mais ainda a nossa fé. Perguntava agora a doutora que estava sentada. Eu falei: e aí, a irmã Luísa, como é que ela está? Ela falou: está boa. Só respondeu assim. Ou seja, diante do quadro de ontem, que ela saiu aqui desacordada, não é? Com AVC, e ela hoje está bem. Ontem, quando nós ficamos já sabendo, todo mundo já começou a rezar. Rezamos ali juntos, quando eu cheguei também. Eu cheguei, já recebi a notícia: Padre Eduardo, vamos rezar pela irmã. Rezamos, todos nós. E é interessante, Padre, e não foi oração muito demorada, né? Nós não ficamos lá assim horas e horas rezando, não sei o que e tal. Não, foi uma oração que o Padre Eduardo puxou lá rapidinho e falou: alguém mais quer rezar? O Padre Roberto também rezou um pouco ali. Rezamos e foi muito rápido. E talvez nós pensamos que a oração para uma cura, uma restauração, é uma oração que deve durar horas e horas. Qual que é o seu nome mesmo? Neiva. A Neiva, ela estava contando ali que ela chegou num sacerdote e falou para ele: olha, eu estou com um problema aqui, uma dor aqui no braço, o senhor podia rezar por mim? O padre rezou rapidíssimo para ela. Então pronto, pode ir para casa, você já está curada. E ela olhou para ele e falou assim: mas só essa oraçãozinha, desse tantinho, não é?
Nós achamos que a oração de Jesus tem que ser uma oração de 2 horas. Jesus fica ali, e passa a mão, não é? Pois ela saiu dali, foi para casa, e ficou ainda com aquele pensamento de que aquela oração não valeu nada, e alguns dias, e foi passando o tempo, e ela pegou e lembrou com o marido dela. Falou, desde quando que eu não acordo de madrugada mais reclamando de dor no meu braço? Né? E o marido falou para ela, não sei, né? Há muito tempo. Ou seja, o Senhor Jesus curou naquela oração rapidinha, né? E que ela ficou questionando, mas uma oração tão rápida. Uma pessoa lá de São Paulo, que se ela estiver me acompanhando também, não é, Argentina, ela chegou em Cachoeira Paulista e falando que ela não perdoava uma determinada pessoa na vida dela, e que aquilo era motivo de tristeza, de angústia e tudo, e ela vivia uma depressão tremenda, a vida dela era uma vida diferente, e eu, apressado para ir para a rádio, porque eu tinha um programa na rádio, e ela falou que estava procurando Ricardo Sá e Eliana Sá, e eu falei, os dois estão lá embaixo na TV, pode ir lá. Aí ela falou, não, mas você serve. Eu falei, não, eu não sirvo, eu estou indo para a rádio, eu tenho um programa lá. E ela falou, não, mas você não é o anjo que faz o programa no Anjo, na TV? Eu falei, naquela época eu fazia uma novela, que fazia um papel de um anjo. E ela falou, não, você serve, né? Toca a mão em mim aqui, e eu vou ser curada. E eu peguei e falei assim, mas o que é que você... Ela foi e contou tudo para mim, rapidão, e eu falei, então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e no nome de Jesus seja curada. E saí correndo, aí ela falou, ei, mas só essa oração rapidinha? Um mês depois volta aquela mulher, toda restaurada, toda renovada, que eu nem conhecia, né, de tal forma que ela mudou, e ela veio falando, padre, eu cheguei em casa, né? Um detalhe, você falou que ficou com raiva do padre porque a oração foi rápida. Ela também disse que ficou com raiva de mim. E ela foi para a capela fazer o que eu tinha mandado. E ela participou da missa, porque eu tinha mandado também. Falei para ela, vai para a capela, vai para a missa. E lá receba a comunhão, né? E ali você vai seguir a sua vida. E ela disse que foi brava comigo para esses lugares. Mas ela foi e... o Senhor Jesus mudou a vida dela. Não é o sacerdote que muda, não somos nós que mudamos. É Jesus quem muda a nossa vida. Amém? Você acredita nisso? É Jesus quem muda a nossa vida. Segundo a autoridade que Ele nos deu. E aí aqui a autoridade que Ele vem nos dar também. Em verdade, nos diz a palavra no versículo 12. E eu sempre acreditei nisso. E continuo acreditando sempre. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Jesus, Ele curava? Sim ou não, gente? Jesus, Ele libertava as pessoas? Jesus, Ele ajudava na conversão da pessoa? Jesus convertia as pessoas? Sim. Então, as obras que Jesus fazia. E fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. É Jesus que fala. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós temos aqui essa palavra desafiadora para nós. Aí a gente pensa assim, não, então eu vou pedir a Jesus e vou ser curado. Pronto, acabou. Só que Jesus dá uma receita para nós. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 20 seguintes, Jesus ele fala como é que ele vai realizar os milagres na nossa vida. Tá? Não é simplesmente, eu vou fazer o meu pedido aqui e pronto, vai acontecer. Pode ser que sim. Pode ser que do nada. Você chega aqui, padre, reza por mim, pede por uma graça especial. Padre, eu estou doente, reza por mim, eu serei curado. Padre, reza por mim, daqui a pouco eu vou contar algumas situações como essa que aconteceram comigo, né? E com algumas pessoas que me pediram oração. E aí então, a palavra vem nos dizer, qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Mas, aí nós vamos lá,
em Marcos, pega aí comigo, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 20 seguintes. Qual é o título que está aí? Fé em Deus e poder da oração. Então, veja bem, lá atrás, né, no Evangelho de São João, ou então à frente de Marcos, e Marcos é escrito antes de São João, ali no Evangelho de São João, Jesus é quem fala. Aqui também, Jesus está falando. Porque eles estavam perto de Jerusalém, e aí, lá na entrada de Jerusalém, e Jesus estava passando com os discípulos, e ele olhou uma figueira e ele estava com fome. Olhou aquela figueira e falou, eu estava com fome, eu vou comer dessa figueira. E o que aconteceu? Chegando perto da figueira, tinha figo? Não tinha. Jesus então amaldiçoou aquela figueira. Então a partir de hoje você não vai mais dar frutos. Jesus ficou bravo. Naquele momento a figueira não tinha frutos, então você vai queimar aqui, né? Você vai secar, você vai ver. Não me deu fruto, então vai. Jesus estava um menino birrento ali naquele momento, né? Tinha que ter fruto, mas não tinha. Só que não era isso não. O nosso olhar primeiro é que Jesus estava ali e fez aquilo ali com aquela figueira. Poxa, que maldade, tadinha da bichinha, deixa ela ficar aí, não é? Só que não, Jesus queria utilizar esse fato para isso que nós vamos ver aqui agora. Olha, veja bem o que Jesus ele fala. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Veja bem, não secou por cima, ela secou até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus, olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhes Jesus, tende fé em Deus. Então a primeira condição para recebermos uma graça, aqui aconteceu uma maldição que foi jogada contra aquela figueira, não é? Ali Jesus, Pedro lembrou a Jesus de que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Mas vamos transformar isso em bênção, porque Jesus ele fala, respondeu Jesus, tende fé em Deus. Então a primeira condição para recebermos uma graça, um milagre na nossa vida, nós precisamos o quê? Ter fé em Deus. Porque se eu tenho fé em Deus, eu vou pedir àquele homem de Deus, àquela mulher de Deus, que foi mensageiro, um enviado de Deus, para rezar por mim, para pedir por mim, para clamar por mim, por uma graça especial que eu estou necessitando. Quem é que tem fé aqui? Quem tem fé? Quem tem fé em casa, levanta a mão também, né? A gente não está vendo, mas quem tem fé? Então a primeira condição é ter fé em Deus. Segundo, vamos continuar. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, não só uma figueira, mas está dizendo aqui, todo aquele que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá, tudo o que disser obterá esse milagre. Veja bem aqui, então a segunda condição, não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá. Vamos falar isso aí juntos? Não duvidar no seu coração e acreditar que sucederá. Vai. Não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá. Essa é a segunda condição. Porque muitas vezes a gente fala o que para Deus? Senhor, eu estou precisando desse milagre. Só que aí parece que está meio demorado. E aí o que você acaba fazendo? O que muita gente na igreja católica acaba fazendo? Vai nas igrejas de esquina, vai na mãe de santo, no pai de santo, vai lá naquela casa lá que faz uma reza lá, aí tem muita gente que fala, nossa, eu vou ali porque lá eles fazem uma reza brava lá e eu vou conseguir esse milagre. Não é assim que acontece? E ainda essas pessoas falam que são católicas, sendo que nós temos os sacerdotes. E eu peço aqui nesse momento também que toca naqueles sacerdotes, em que as pessoas chegam no sacerdote e falam para o sacerdote, padre, por favor,
toca em mim e reza por mim para eu ser curado. E o sacerdote fala o que para aquela pessoa? Ah, vai procurar um médico, não é? Ou seja, pedindo ao Senhor para que cure e restaure esse sacerdote e conceda a graça de renovar a fé desse sacerdote. De que não somos nós, repito, que curamos, mas é Jesus quem realiza através de nós naquela pessoa. Vamos para a terceira condição para que uma pessoa ela receba um milagre. Vamos para a primeira. Qual que é a primeira? Quem é que se lembra? Ter fé em Deus. Segundo, não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá. Tudo que disser, obterá esse milagre. E a terceira condição para recebermos o milagre, vamos ver? Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, credes que o tendes recebido e vos será dado. Então a terceira condição é pedirmos em oração. Então nós vamos fazer um pedido assim, de qualquer jeito. É nos colocarmos em oração. Nós estamos em clima de oração aqui ou não? Sim ou não? Temos o clima de oração. Você que está em casa também, nós estamos em clima de oração. Você tem fé em Deus. Você não duvida no seu coração, mas acredita que sucederá aquilo que você está pedindo. O que você pediu. Aquilo que você pediu também diante do Santíssimo. Tudo que pedirdes na oração, credes que tendes recebido e vos será dado também. Essa é promessa do Padre Cleidmar, ou é promessa de Jesus, gente? É promessa de Jesus. É Jesus quem está prometendo, não sou eu. E aí vamos para a quarta condição, e que muita gente não gosta dessa quarta condição, e por isso que não recebe o milagre. Vamos para a quarta condição para receber esse milagre? E quando vos puserdes de pé para orar, para rezar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará vossos pecados. Quarta condição, qual é? Perdoar os pecados. Por que muita gente acaba não sendo curada? Por causa do coração endurecido. Está vendo que, olha, não sou eu que falei isso aqui não. Isso aqui está na palavra de Deus. É Jesus quem vai falando aqui das condições. Fazendo o estudo da palavra aqui, eu fui descobrindo isso. Eu falei, meu Deus, aqui Jesus está me ensinando como obter um milagre. Porque aqui ele é quem faz essas promessas. E aí quando eu vi a quarta condição para eu receber um milagre, até eu pensei, mas aquela pessoa lá não vou perdoar não. Não tem jeito. Aquela pessoa me difamou, aquela pessoa fez um mal contra mim. Como é que eu vou perdoar essa pessoa? Não tem condições não é? Gente, eu falando assim, a gente fica pensando assim, poxa, então só diante dessas 4 condições que Jesus vai poder me curar? Não há outra condição para Jesus me curar? Sim, e a gente sabe disso. Repito, várias pessoas ali nem estavam em oração, chegaram e falaram para Jesus, Jesus, se queres, realiza esse milagre em mim, não é? E Jesus, eu quero, então ser curado. Outras pessoas, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aquela pessoa era tocada, era restaurada. Mas aqui eu estou apresentando a você uma forma em que o próprio Jesus é quem nos diz, a partir de um milagre que aconteceu ali. Apesar de ter sido uma maldição, queira ou não queira, foi algo sobrenatural, foi fora daquilo que a ciência explica. É ou não é verdade? Num dia Jesus passa e amaldiçoa aquela árvore, e no outro dia a árvore está toda seca, um milagre aconteceu. Aquilo que é fora da natureza, aquilo que é fora do natural, aquilo cientificamente falando, então não tem explicação. Um dia estava vivo, no outro dia está morto, a não ser que aplicasse algum remédio ali e morresse, né? Mas seco até a raiz. Mas enfim, aconteceu. E aqui Jesus então dá essas explicações e essas condições para alcançarmos um milagre.
Agora, Jesus realizou um milagre em outros momentos da minha vida? Sim. Lá em Cachoeira Paulista, eu estava passando com o Santíssimo Sacramento. Era um momento de adoração, quando no meio da multidão tinha muita gente, e do nada assim apareceu um homem e falou: padre, toca nos meus olhos e eu serei curado. E eu parei ali, o ministério conduzindo a música, parei e rezei: Senhor Jesus, o Senhor sabe o que esse homem precisa, realiza então a graça que ele necessita, o milagre, no nome de Jesus. Aí eu falei para ele: no nome de Jesus, seja curado. E saí, ou seja, uma oração rápida. E aí, tudo bem, tivemos o encontro, foi um momento maravilhoso. No outro dia pela manhã, estava saindo para ir atender na casa de Maria, quando um homem lá de cima, ele saiu gritando: padre, padre, espera um pouquinho. E eu esperei. Ele chegou: o senhor lembra de mim ontem? Eu falei: o que? Era muita gente, não é? Eu falei para ele: não me lembro, o que foi? Ele falou: que eu pedi para o senhor tocar nos meus olhos. Eu falei: sim. Como era um pedido diferente, eu falei: ah, sim, e aí? Ele falou: padre, eu estava ficando cego desse olho aqui, ó, e hoje eu estou enxergando perfeitamente, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O milagre que nós estávamos em oração, aquele homem tinha fé, aquele homem fez o pedido, não duvidou, acreditou, o coração provavelmente estava livre, aberto a receber toda a graça de Deus. Porque tem muita gente que pergunta: mas padre, por que eu tenho que perdoar alguém? Porque quando nós não perdoamos, o nosso coração está sujo e cheio de muita sujeira, não é? Está cheio de muito lixo, e aí não nos permite receber a graça de Deus, não nos permite que o Espírito Santo de Deus aproprie daquilo que é dele. E uma vez que nós estamos cheios da graça de Deus, com o coração cheio de Deus, abertos a receber a graça de Deus, abertos a receber o milagre de Deus, a graça acontece. Repita isso, que uma vez eu estava em oração e Jesus realizou o milagre de uma jovem lá em Goiânia. Ela não engravidava, numa missa das 15 horas da misericórdia. Nós estávamos ali, eu falei tem uma mulher aqui que Jesus está curando e vai te conceder a graça de você ser mãe. Você, desde a sua juventude, você quer ter filho, mas não consegue, né? E ela já era um pouco mais de idade. E eu falei: mas você vai ser mãe. O Senhor vai lhe conceder a graça daquilo que você, há anos e anos, você vem pedindo e não consegue. E aquela mulher chegou e falou: padre, eu tomo posse da graça. Eu tomo posse dessa graça nesse instante. E aquela mulher, por graça de Deus também, né, não demorou muito, ela chegou já com a barriguda. Padre, queria mostrar a minha barriga para o senhor. Eu falei: o que foi, minha filha? Eu estou grávida. O senhor lembra aquele dia na missa que o senhor falou, uma mulher e tudo, e depois no final eu falei que eu tomava posse? Então, eu tomei posse e hoje eu estou grávida. E outra, pelos meios naturais, não foi pelo meio de ciência, foi pelos meios naturais, não é? Ou seja, aí o Senhor então realizou o milagre. Lá naquele homem, o Senhor realizou o milagre nesta mulher. E por quê? Ela falava que guardava no coração dela um sentimento ruim, um ressentimento, não é? E o tempo todo no coração dela a graça não permanecia. E por graça de Deus, depois, quando nós estávamos ali, ela falou que, após a oração, ela falou: padre, eu tomo posse dessa graça, né? Eu tomo posse desse momento. E ali eu falei para aquela mulher: quando Jesus se compadece, a graça acontece. Repita comigo: quando Jesus se compadece, a graça. Jesus se compadeceu do cego, a graça aconteceu. Jesus se compadeceu do paralítico, a graça aconteceu. Jesus se compadeceu da criança morta, ela reviveu. Jesus se compadeceu do funcionário do centurião, aquele homem foi curado. Enfim,
Jesus, ele foi realizando os milagres a partir do momento que ele se compadecia. Jesus se compadece de cada um de nós. Nós não podemos esquecer disso. Se Jesus, ele nos concede a graça de segui-lo, é porque ele queria caminhar conosco. É porque ele queria fazer milagres em nossa vida para que nós pudéssemos testemunhar essa graça na vida de outras pessoas. Um outro momento também maravilhoso foi quando lá em Aracaju, no encontro em que uma mulher, ela disse que já tinha desistido do marido, mas ela falou, vou dar mais essa chance. Nós íamos ter um encontro lá em Aracaju, muita gente no espaço, e quando eu estava passando novamente com o Santíssimo, essa mulher me puxa-se um pouquinho e fala, padre, reza pelo meu marido, ele precisa muito. E eu falei, vamos rezar, vou pedir. E pedi a Deus e abracei aquele homem assim, e falei, a partir de hoje você é um homem livre, um homem curado, um homem restaurado. Toma posse dessa graça na sua vida. E aí, aquele homem então, e terminou o encontro, passou um mês e pouco, mais ou menos, recebi uma carta lá em Cachoeira Paulista, vi aquela carta e fui ler. A mulher me dizendo, a esposa desse homem, padre, meu esposo mexia com drogas, meu esposo bebia, a família dele já tinha desistido, eu já tinha desistido, todo mundo já tinha desistido, os filhos já tinham desistido, todo mundo já tinha desistido. Mas padre, quando eu fiquei sabendo, e o tema do encontro era neste nome há poder, interessante, né? Agora que me veio aqui, me lembrei. E o tema do encontro era, não, desculpem, estou mentindo, o impossível ele pode realizar, era o tema do encontro. Aí, ela falou, o nome muito sugestivo, ela falou, eu vou lá nesse encontro. Ela não foi por minha causa, ela foi por causa de Jesus, e foi também por amor àquele homem. Chegando lá então, ela pediu para que rezasse por ele, enfim, ela testemunhava ali, e ela disse, todo mundo já tinha desistido, padre, nós já estamos, gente, isso já era mais de, eu não tenho certeza, isso já era mais de 2 meses, essa carta, eu falei 1 mês e meio, mas era mais de 2 meses, porque lá ela falava, padre, com 1 mês eu estou escrevendo essa carta, e meu marido, por graça de Deus, depois daquele encontro, é uma outra pessoa. Graças a Deus deixou a bebida, graças a Deus deixou as drogas, graças a Deus o padre lá da minha paróquia pediu para que ele também fosse ministro da Eucaristia, e por graça de Deus, não vai demorar muito, ele estará sendo ministro da Eucaristia, e estará levando Jesus também para as pessoas que estarão ali na Santa Missa, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir mesmo o Senhor. Muitas graças vão acontecendo na nossa vida. A partir do momento que nós temos fé, a partir do momento que nosso coração, nós estamos com o coração sem dúvidas, acreditamos que Jesus tudo pode. Jesus mesmo fala, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, credes que o tendes recebido, e vos será dado. Tá? E aí, a quarta condição, que é o perdão. Pergunta a você, seu coração é um coração livre? Ou seu coração ainda tem algumas mágoas, ressentimentos que não permite você a receber um milagre e uma graça? O milagre que você precisa é de um coração curado, liberto, das pessoas que te magoaram, das pessoas que te feriram. O milagre que você precisa é o perdão não dado ainda, e que você quer dar o perdão, mas não consegue, porque o coração é muito ressentido. Qual é o milagre que você necessita hoje, diante do momento que nós estamos vivendo? O que você precisa do Senhor hoje, aqui, nesse santo lugar? Lembro de mais um milagre, eu vou contar para vocês. Lá em Gravatá, eu estava num outro encontro lá, e enquanto eu estava passando com o Santíssimo, um menininho empurrava o seu irmão na cadeira de rodas, e ele chegava e falava, padre, toca no meu irmão. E eu tocava. Aí,
como tinha um corredor assim, enquanto eu dava a volta lá, ele saía correndo com o irmãozinho dele, e do lado de lá, ele pedia: padre, toca o meu irmão com a sua mão. Aí eu toco. E todas as vezes eu pedia, porque eu via aquele menininho lá na cadeira de rodas. Aí quando ia do lado de lá, vinha para cá, quem é que estava ali? O menininho de novo. Toca o meu irmão, padre. Eu tocava. Enfim, foram as 7 voltas. Era final do cerco de Jericó, e eu estava dando as 7 voltas lá no rincão onde nós estávamos. Aí, quando eu comecei a cantar essa música, que Deus me concedeu a graça de compor, lá, uma escada, mais ou menos 1,5 metros, mais ou menos, de altura ali. Aí, aquela criança que estava na cadeira de rodas, enquanto eu cantava, e eu falava para todos os que estavam ali: quem precisa de um milagre, agora dê um passo na sua fé, toma posse dessa graça. E aquele menininho, ele foi levantando assim da cadeira de rodas, e ele meio que caiu, o irmãozinho dele ajudou ele a ficar na escada. Aquele menininho foi subindo na escada, foi subindo na escada, foi subindo na escada, e a mãe deles ali, a mãe chorando, ali perto, né? E aquele menininho subiu a escada, e eu peguei ele pela mão, levantei e coloquei ele em pé, não é? A mãe chorava por quê? Porque aquele menino não conseguia ficar em pé, nunca que conseguiu ficar em pé, porque ele era bem pequenininho e desde quando nasceu ele tinha aquele problema. O outro nasceu sem nenhum problema, mas ele nasceu com aquele jeito, né, com aquele problema que ele estava. E aí, então eu falei: agora toma posse então dessa graça. E nós pedimos, clamamos, não é? E depois eu desci aquele menino, coloquei ele lá na cadeira de rodas, e eu saí. Aí entra um outro lado também em nós, que muitas vezes nós duvidamos daquilo que fizemos, achando que nós é que fazemos alguma coisa. Quando eu cheguei em Cachoeira Paulista, passado uma semana mais ou menos, o meu irmão Marcos, lá de Gravatá, irmão de comunidade, chega e me liga: padre, o senhor lembra aquele menininho que o irmão ficou empurrando para lá, para cá? Eu falei: sim, o que aconteceu? Aí ele falou assim: então, eles estavam brincando lá no quintal da casa deles, e o menininho falou para o irmão dele assim: o padre não falou que eu estava curado? Aí o irmão: Aí ele falou assim: então tá. Ele foi levantando, ele se levantou, e ele deu alguns passos sozinhos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, quebrando toda a ciência, toda a razão. Você entendeu? A razão que vai, né, que dobra diante da fé naquele instante. Eu ficaria até mais outros momentos aqui falando dos milagres também que já aconteceram na minha casa, na minha família. Muitos milagres, graças a Deus. A minha irmã que tinha problema no coração, que chega no grupo de oração e fala: olha, o médico me deu um exame, um diagnóstico que eu não vou poder nem trabalhar mais. Ela estava com as veias aqui, ó, todas escuras aqui, e ela falou comigo lá, e eu falei: não, vamos rezar. Chamei outras pessoas do grupo de oração, falei: vamos rezar pela minha irmã, gente. Ela está com esse problema e tudo. Por graça, por honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo também. Naquele momento que nós rezamos e tudo, falei: agora vai no médico, pede outros exames, e no nome de Jesus você foi curada. Minha irmã foi, olhou, fez os exames, por graça de Deus, não só pôde continuar o seu trabalho, como aquilo lá sumiu para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo também. Amém? Mas por que isso? Porque eu acredito que não sou eu quem realizo. Padre também tem certeza de que quando ele reza, não é por ele achando que é ele quem realiza. Quando nós achamos que nós realizamos, quando nós contamos algo para a nossa vaidade, não é?
não é para a nossa vaidade, é para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É para glorificar, e falando que Jesus, Ele ressuscitou verdadeiramente. E por isso que tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, que nos faz usar máscaras, que faz essa multidão que poderia estar aqui hoje, com medo, ficar em casa, assistindo pela televisão, ainda que tem muitos números, não é? Eu mais acredito, me desculpem aqui falar, eu mais acredito no nosso Senhor Jesus Cristo do que nesse vírus que está aí. Sabe por quê? Porque o meu Jesus, Ele está vivo. Eu não sei o seu, mas o meu Jesus, Ele está vivo. E não há enfermidade, não há nada nesse mundo que Ele não possa nos restaurar e que Ele não possa libertar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar essa música novamente. E se você tiver algum milagre que for preciso, fala para Jesus aí do milagre que você necessita. Cantemos o nome de Jesus. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso. Sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Mais uma vez. Jesus, neste nome há. Sim, há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso. Sua glória. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível a mim, o impossível a mim, Ele pode realizar. A todos nós o impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível a nós, o impossível a nós, Ele pode realizar. Agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu quero proclamar aqui, a você que está em casa, você que está aqui também, o milagre que você necessita. No nome de Jesus, você que está na cadeira de rodas, levante-se, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está enfermo, acamado, acamada, no nome de Jesus também, levanta-te e anda, no nome de Jesus. Você que é paralítico, paralítica, que tem problema, não é, na sua coluna, e que não consegue andar mais, problemas na sua perna, no nome de Jesus, seja restaurado, curado, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está com câncer, você que vem fazendo esse tratamento e pela medicina não consegue se livrar deste, no nome de Jesus, seja curado para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui, que está com alguma enfermidade, que vem tratando, que não consegue se livrar desta enfermidade, no nome de Jesus, toma posse dessa graça aqui, hoje, nesse santo lugar, porque nós temos fé, nós acreditamos, nós estamos em oração,
e o seu coração um coração livre. O impossível Ele já realizou. É o que Jesus proclama para nós nessa noite, nessa tarde. No nome de Jesus, 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 o impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. Toma posse dessa graça. O impossível, sim, o impossível a nós, o impossível a nós. E eu quero fazer um desafio a você que está em casa. Nós temos muitos lugares aqui agora. Você que é aqui de pertinho, de Campinas, de Valinhos, não é? Vem para cá, vamos participar da Santa Missa. Encerrando esse dia, daqui a pouco o Padre Roberto vai pregar. E depois nós teremos ainda a Santa Missa. Então há tempo de você vir para cá, vamos participar desse momento, não é? Eu faço esse desafio, porque o impossível Ele já realizou. O impossível a nós, com muito amor no coração, Ele já realizou. O impossível Jesus realizou. O impossível Jesus realizou. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Pode ser mais forte, se é para Jesus, mais força. Glória a Deus. Glória a Deus.